Sejam bem-vindos a mais um podcast da Academia Digital. Me chamo Fernanda, doutora em Ciências da Saúde, professora da Faculdade Israelita Albert Einstein, de São Paulo, docente das disciplinas de Atenção Básica 1, 2 e 3. Hoje iremos conversar com a Hernanda Mesaroba, enfermeira da Atenção Primária em Saúde do município de Lajeado, interior do estado do Rio Grande do Sul, e também coordenadora do Previne Brasil. O Previne Brasil é um novo modelo de financiamento da atenção básica, né? Ele foi instituído pela Portaria 2979, em 12 de novembro de 2019, alterando as formas de repasse das transferências para os municípios, que passaram, então, a ser distribuídas com base em 4 critérios. No episódio de hoje, vamos fazer a discussão desse programa, então, de financiamento da atenção básica. No teu entendimento, Fernanda, com a instituição, então, né, do Previne Brasil, o que mudou dentro do financiamento na tua prática? O que você percebe que alterou? Bom dia, então, meu nome é Hernanda. Então, respondendo ao questionamento, o Previne Brasil, conforme tu falaste, foi instituído em 2019, mas na sequência, então, aconteceu a pandemia, que teve aí uma duração de 2 anos, então nós começamos a nos planejar, conforme as propostas do Previne Brasil, de uma forma mais lenta, podemos dizer assim, por conta do cenário que tinha da pandemia. Então, no primeiro ano, em 2020, praticamente não realizamos nenhum movimento com relação a esse planejamento, mas a partir de 2021, então, aqui em Lajeado, nós iniciamos o planejamento das ações propostas pelo Previne. Então, anteriormente ao Previne, o financiamento ele era através de um piso fixo, vinha um valor estipulado de acordo com o número de habitantes para o município. E a partir do Previne Brasil, então, a proposta era mudar, fazer o financiamento da atenção primária de acordo com a captação ponderada, que seria uma quantidade de os pacientes vinculados às unidades de saúde do município, e também de acordo com os resultados alcançados nos indicadores do Previne Brasil. Então, esse recurso acabou, também por conta da pandemia, tendo um atraso, assim, em receber a partir dessa proposta do Previne. Então, nós começamos a receber a partir de janeiro de 2022, de acordo com os resultados alcançados do programa Previne Brasil. E a questão financeira, então, ela realmente foi bastante importante, porque ela nos obrigou, assim, a fazer o planejamento das ações em saúde, então, de acordo com as áreas prioritárias. O SUS, ele sempre teve a proposta de que nós olhássemos para alguns grupos específicos, né, mas associando essa questão diretamente relacionada com o financiamento para quem não realizava as ações, fez com que fosse obrigatoriamente olhar de uma forma diferenciada para o planejamento das ações na atenção primária. Esses critérios, então, que tu falaste ali, né, a captação ponderada, tem também o pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas e incentivo financeiro com base no critério populacional, eles vieram com o propósito de vincular mais também os profissionais da saúde com os seus pacientes, né? Então, eles colocaram mais responsabilização da equipe, né, de atenção básica com o seu trabalho e o produto, né, que é dar um cuidado mais holístico ao paciente. E dentre essas formas de repasse do Previne Brasil, né, a captação ponderada e as demais que eu já citei, qual delas, no teu entendimento, Hernanda, tem maior impacto no financiamento? Então, a captação ponderada, ela prevê que o município receba R$ 50,50 para cada paciente ano, de acordo com o número de pacientes vinculados, né? Além disso, os pacientes idosos acima de 65 anos, as crianças menores de 5, os pacientes que fazem parte do programa Auxílio Brasil e os pacientes que recebem BPC, que é um programa de continuado de
eu posso dizer, uma prestação, assim, continuada, que eles recebem via avaliação INSS. Então, com relação a esses grupos específicos, nós recebemos 30% a mais em cima dos R$ 50, a partir dos R$ 50,50 por paciente ano, né? Então, muitos pacientes que nós tínhamos vinculados já na atenção primária, mas nós precisamos qualificar muito essa informação. Então, Lajeado, no último IBGE, tinha 82 mil pacientes vinculados, em 2010, vinculados não, residentes em Lajeado, né, e hoje está saindo, hoje eu digo, nesses dias, assim, já faz um mês que eles estão divulgando o novo censo de IBGE, com relação ao ano de 2020, e Lajeado está com uma população aproximada de 100 mil habitantes. Então, nós temos ainda um desafio bem importante pela frente, porque muitos pacientes de Lajeado, eles consultam no sistema privado, e nós temos cadastrados no SUS, recebendo atualmente por 86 mil habitantes. Então, nós temos aí uma população considerável para estar realizando os cadastros. E a gente vai ter que lançar mão dessas estratégias, apesar de os pacientes, provavelmente são pacientes que não fazem uso do Sistema Único de Saúde, mas são pacientes que estão vinculados ao município, então nós precisamos cadastrar. Agora, então, um dos nossos próximos desafios vai ser o cadastramento desses pacientes. E com relação ao resultado aos resultados dos indicadores, então, o recebimento por desempenho, ele tem um valor menor, mas não deixa de ser um valor super importante também para o município, né? Mas ele é menor do que a captação ponderada. Entendi. E dentro desses critérios, na prática, qual é o mais difícil de ser atendido? Seria a captação ponderada? Então, cada um tem as suas dificuldades, assim, né? A captação ponderada, ela acaba sendo difícil naquelas áreas onde nós não temos agentes de saúde. Então, o agente de saúde, ele é um profissional muito importante para estar vinculando esses pacientes às unidades de saúde. E, hoje em dia, a gente está com uma quantidade de agentes de saúde na atenção primária que não consegue dar conta dessa demanda, né? Então, nós precisaríamos lançar mão de outras estratégias, porque essa população também que a gente ainda não tem vinculado, muitos deles são trabalhadores que não estão em horário comercial, em suas residências, né? Muitos deles também moram em condomínios fechados, onde os agentes de saúde têm muita dificuldade de entrar, e aí acaba tendo esse desafio. Mas, por outro lado, também temos muitos desafios com relação aos indicadores também, ao acompanhamento de pacientes. Então, cada um com seus desafios. Entendi. E lá na frente, lá na linha de frente, né? Quais os principais desafios do modelo de financiamento na prática? O que tu entende que os profissionais da saúde, da atenção básica, qual é o entrave que você percebe na linha de frente? Bem, com relação aos profissionais de saúde na ponta, assim, nós tivemos muitos desafios, assim, eles são contínuos. Nós tivemos problemas com relação aos registros, então muitos cuidados eles eram realizados, mas a gente não tinha aquela rotina preconizada pelo programa Previne Brasil de fazer os registros. Então teve todo um movimento, uma estruturação aí para fazer esses registros de forma adequada. Um outro problema que nós temos é a rotatividade dos profissionais na atenção primária. Então, isso faz com que, exaustivamente, nós tenhamos que estar treinando os profissionais novos, porque a gente treina um profissional quando as coisas estão funcionando bem, daqui a pouco troca aquele profissional e a gente tem que continuar a manter esse treinamento, né? Então, isso é um dos desafios. Outra questão é que nós viemos de um cenário, assim, da pandemia, onde muitos cuidados, eles foram deixados de ser realizados por conta das prioridades preconizadas pela pandemia. Então, aquele monitoramento, aquele segmento de um paciente hipertenso, de um paciente diabético, a própria busca ativa dos exames citopatológicos de colo de útero, das vacinas, que são os indicadores, né? Isso tinha parado, assim, não tinha tido uma continuidade.
e nós precisamos resgatar tudo isso. Então, isso demandou um tempo, demandou planejamento, e todos esses cuidados nós fizemos com a mesma quantidade de profissionais. Nós não tivemos investimentos importantes com relação aos recursos humanos, então isso foi um grande desafio realmente. Nós, hoje dá para dizer que nós temos 2 anos, assim, de planejamento em cima do Previne Brasil, e nesse quadrimestre, então, que nós conseguimos, claro, a gente foi vendo os resultados aos poucos melhorando, né, mas nesse quadrimestre, assim, que deu para dar uma respirada maior, e assim olhar para os números e ver que nós conseguimos realmente avançar bastante. Quando nós debruçamos o olhar para os profissionais da atenção básica, qual é o profissional e qual o papel também do enfermeiro diante do financiamento da atenção básica? No seu caso, como coordenadora, né, você está por trás dessa logística toda do financiamento. E qual é a relação com o enfermeiro lá da atenção básica, né? O município de Lajeado, então, ele tem 16 estratégias de saúde da família e algumas unidades básicas de saúde, né? E qual é o papel do enfermeiro enquanto provedor, trabalhador dentro do Previne Brasil? Então, nós temos 16 ISFs, né, como tu comentaste, 5 equipes de atenção primária. Então, o enfermeiro, a nossa realidade de Lajeado é que em todas as equipes o enfermeiro é o coordenador do serviço de saúde, né, do serviço de atenção primária. Então, ele é um grande articulador, assim, as coisas, quando eu tenho que articular, ele é o primeiro profissional que eu articulo. De qualquer forma, eu faço articulação com outros profissionais também, nas equipes de reuniões médicas, nós chamamos muitas vezes técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, mas o enfermeiro na atenção primária é o que faz a maior, organização dentro das equipes com relação a como vão ser cuidados, qual vai ser o planejamento proposto, então, com as ações do Previne Brasil, né? Mas todos os profissionais precisam participar. Não tem como um só ficar responsável, então, os técnicos de enfermagem, todos precisam estar muito engajados, o agente comunitário de saúde também, o médico precisa estar também. Então, assim, realmente, o administrativo também precisa estar, porque ele vai dispensar a medicação na farmácia, mas ele vai olhar para aquela receita e vai dizer, não, está na hora de você consultar de novo. Então, a gente percebe claramente, assim, quando as equipes conseguem trabalhar de uma forma consolidada, articulada, os resultados, eles, assim, eu uso o termo voam, assim, porque é muito legal de se ver, quando eles se propõem a realmente, claro, e que eles tenham condições, né, porque a gente sabe que os desafios são diários, mas quando existe essa organização de todos pegarem junto, realmente os resultados, eles são muito mais evidentes. E conforme você já citou, que agora está conseguindo olhar para os resultados, né, ter o produto de todo esse trabalho que vocês iniciaram, então, durante a pandemia mesmo, o que você pode nos trazer, então, né, de positivo desse trabalho que vocês têm feito no município de Lajeado, em relação ao Previne Brasil? Bem, o que é de mais importante, assim, é, como eu comentei, né, as equipes estarem bastante integradas e elas terem o entendimento da importância de cada profissional, porque às vezes o administrativo, ele não se vê fazendo parte daquele programa, eu não preciso fazer nada com relação ao Previne, né, tivemos isso presente também, né, então é desconstruir essa ideia, porque o Previne Brasil, todos são muito importantes, o administrativo, enfim, como eu citei, toda a equipe, ela é muito importante, e então, isso é o que mais vai fazer diferença. Existe a importância de ter um coordenador, sim, para organizar as coisas, para analisar, ver se aquilo realmente está acontecendo, aquele planejamento, mas todo mundo pegando junto, é isso que vai fazer a grande diferença. Você gostaria de compartilhar um pouco os resultados desse trabalho no município, Fernanda? Sim, posso compartilhar. Então, assim, os resultados, eles são de acordo com o indicador sintético final. Então, o município recebe uma nota, né, de acordo com os resultados de todas as equipes. Então, eles são somados e é feito o cálculo específico, né? Recebemos também os resultados de forma
de cada equipe, né, também, mas o município vai receber de acordo com um resultado final, né. Então, o nosso indicador sintético final, ele estava no quadrimestre anterior 8,26, de uma nota de 0 a 10, né, nós fomos para 8,44. Nós tivemos, olhando para o número, parece uma coisa pequena, mas o que acontece? Nós trabalhamos muito com os denominadores estimados, e isso faz com que os nossos resultados fiquem bastante comprometidos, assim, mesmo que tenha um significado, assim, o estimado, o que acontece? Nossos pacientes que vão no privado, eles entram nesse estimado e a gente não consegue captar esses pacientes, então, sejam as gestantes, sejam os hipertensos, os diabéticos, as crianças que fazem muitas vezes vacina no sistema privado também, né? Então, a gente não consegue captar, mas olhando para os resultados das equipes, onde a gente visualiza como cada equipe avançou em cada indicador, então o resultado ele foi muito maior do que essa diferença que a gente vê no indicador sintético final, né? Então, nós tivemos uma evolução muito importante, principalmente com relação aos indicadores 6 e 7, que é o acompanhamento do hipertenso e diabético, onde a gente vinha muito lentamente, assim, a passos bem lentos e curtos, assim, avançando, e nesse último quadrimestre a gente teve um avanço bem importante, bem satisfatório. Legal, parabéns, né, pelo teu trabalho. E você gostaria de colocar mais alguma consideração acerca do trabalho, então, do enfermeiro dentro, né, do programa, como coordenador do programa Previne Brasil? Fica à vontade. Na verdade, assim, o enfermeiro ele tem um papel super importante na atenção primária, né? Todos os profissionais, obviamente, têm, mas nesse cenário onde o enfermeiro é o coordenador, onde ele realiza atividades administrativas, burocráticas, gerenciais, mas também ele faz cuidados clínicos, né? Está na linha de frente. Então, é um desafio muito grande para o enfermeiro da atenção primária. Hoje em dia, é um cenário bastante complexo e o Previne veio para desafiar mais um pouco, mas sem dúvidas para qualificar. Então, acredito que é uma forma de também o enfermeiro, enquanto coordenador, e as equipes conseguirem visualizar resultados, né? Visualizar que as coisas estão melhorando. Então, o Previne é uma forma muito qualificada, assim, de a gente trabalhar. E é um instrumento norteador, assim, que vai nos dizer, a gente está no caminho certo, aonde a gente precisa melhorar, e, enfim, mas nessa direção mesmo. E importante cada profissional entender o seu papel dentro do programa para fazer um trabalho mais efetivo e assertivo, né? Que a gente possa, então, ter um produto final positivo, conforme você trouxe esses dados do município de Lajeado, então. Agradeço, Hernanda, parabenizo mais uma vez pelo seu trabalho, e para mais conteúdos como este, acesse a Academia Digital Einstein.